Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou o Emanuel, estou aqui para mais um vídeo sobre decks budget, onde eu construo um deck focado por menos de R$150, excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. No vídeo de hoje, apresentando o nosso primeiro vídeo sobre Dominária Unida, vamos encontrar um poderoso mago imortal, que deve recrutar forças para a nova coalizão e unificar o poder de luta de Dominária para combater a ameaça firexiana. Jodar, o Unificador, é uma criatura lendária humano-mago por 5 manas, uma de cada cor. Ele é uma 5/5 com 2 habilidades, onde a primeira diz que as criaturas lendárias que você controla recebem mais X, sendo X o número de criaturas lendárias que você controla. Até aqui, temos uma poderosa, porém simples habilidade. Jodar aumenta o seu time de lendários baseado no tamanho do mesmo, e ele inclusive tanto se conta quanto concede a si próprio esse reforço, sendo então no mínimo uma criatura 6/6. Porém, não acabou por aí. A segunda habilidade dele diz que toda vez que você conjurar uma mágica lendária da sua mão, exile cards do topo do seu grimório até exilar um card lendário não de terreno com valor de mana inferior a este. Você pode conjurar aquele card sem pagar o seu custo de mana e coloque o restante no fundo do seu grimório em ordem aleatória. Resumindo, o Jodar faz algo muito parecido com Cascata. Conjurar uma mágica lendária? Exila do topo até achar uma que custe menos, você pode conjurá-la do exílio, você não precisa, né? E isso aqui não é somente uma vantagem de cartas, de mana, como também um efeito absurdo, cara. Já tivemos mais de uma carta que compra cartas quando você conjura uma mágica lendária. Agora, Cascata? 5 cores? É muito bom. E o efeito permite com que vejamos várias das nossas cartas utilizadas mais facilmente, pois uma cascateia na outra. Então, o plano aqui é bem simples. E para finalmente quebrar esse ciclo recente de decks control que tem aparecido aqui no Budgetório, temos um bom e velho agro, que vai acelerar mana e conjurar mágicas que amplificam seu plano de jogo no early game e soltará bombas atrás de bombas no late game, com mágicas de remoção e proteção para segurar as pontas até a nossa estratégia ficar online. E, sem mais delongas, para ajudar o plano da nova coalizão e proteger Dominária, dividiremos esse vídeo em 3 partes. Primeiro, vamos adquirir recursos para a batalha que está por vir. Em seguida, vamos preparar as nossas armas para a luta, pois o perigo é iminente e a ameaça bate à nossa porta. E por último, vamos navegar através do combate e vencer mais uma batalha nessa imensa guerra. E assim, vamos então para a primeira parte. Jodar estava relativamente satisfeito com a situação atual das coisas, do seu jeito cansado de sempre, é claro. Benalik e Jeldor estavam finalmente assinando um tratado de proteção mútua, e assim, inúmeros conflitos poderiam ser evitados. Até que, no meio da reunião de assinatura do tratado, chegam Karne e Ajani carregando o que parecia ser uma fera cheia de olhos numa jaula, que rapidamente ele reconheceu como um firexiano. Foi ali que as coisas começaram a estragar o dia dele, pensou Jodar, em retrospectiva. Mas não tinha realmente muito o que ser feito. Após mais de 400 anos, o inimigo havia retornado à Dominária, e para lidar com aquilo, a ajuda precisaria ser recrutada e uma nova coalizão deveria ser construída. Primeiro, eles precisavam conversar com as maiores forças do plano para descobrir quem iria à guerra ou não. Para cumprir essa tarefa, o grupo dos nossos protagonistas dividiu-se, e cada pessoa deveria partir para um local específico e conversar com um líder diferente, sendo que para Jodar sobrou recrutar os poderosos elfos da floresta de Yavimaya. Antes de partir, coube a ele listar e fazer um relatório sobre as provisões que eles tinham atualmente para a guerra, e determinar quais seriam as vantagens em cima dos oponentes que eles iriam ter. E, para gerar uma vantagem também nas nossas cartas, queremos o máximo de permanentes lendárias. Assim, incrementaremos o nosso valor ao longo do jogo e, afinal de contas, queremos uma máxima afinidade com o nosso comandante, sem necessariamente depender demais dele para o nosso plano funcionar. Joya, Capitão do Bons Ventos, e Heki, a história de Kamigawa, são os nossos as na manga, fazendo uma impressão da habilidade do Jodar, só que mais justa, comprando cartas apenas sempre que fazemos lendárias em vez de cascata. Veiga, o Vigia, e Jorian, Mergulhadora de Ruínas, tem sinergia interessante aqui. A cascata do Jodar irá conjurar uma mágica, logo é fácil cumprir o requisito da Jorian de conjurar 2 mágicas por turno, e tudo que vem da cascata do Jodar não é conjurado da nossa mão, o que é interessante pro Veiga. Kovori, deusa do parentesco, e Florian, herdeiro dos Voldaren, podem olhar o topo do nosso deck e colocar uma carta em nossa mão, o
o que será sempre uma seleção útil com a vantagem de cartas que é bem contida, porém bacana. Tanto a Bons Ventos quanto Missão de Reconhecimento também são duas máquinas aqui, onde a primeira é um veículo lendário que pode causar estrago pelo ar com a habilidade do Joda, e a segunda pode até mesmo gerar uma vantagem absurda dependendo apenas da nossa board naquele momento. Falando em atacar, Etali, Tempestade Primordial, é outro que gera uma grande vantagem de cartas, porém o faz no ataque, em vez de quando causa dano a um oponente. Por último, Rashmi, Artesã das Eternidades, é o Joda, só que um pouquinho mais cansada, né, mais justa, fazendo tipo uma cascata assim Redux. Porém, ela ainda é interessante, ela ainda é lendária e certamente gera valor. Claro, tão importante quanto comprar várias cartas para manter a ofensiva no late game e gerar grande valor, são os pequenos efeitos de compra que mantêm o deck indo durante o início e lá pro meio, sabe? O que torna mais simples alcançarmos, por exemplo, os nossos land drops, o famoso draw de early game. Traçar uma rota, Pilhagem Fiel e Amuleto Izzet, todos compram e descartam cartas. Perfeito para jogar fora aqueles terrenos extras no fim do jogo, ou aquela bomba de 7 mana que você não vai conjurar tão cedo no início do jogo. E é claro, cada um possui uma função em específico, né? Além disso, sendo que até de remoção um Amuleto Izzet serve. Nossas 3 próximas opções, no entanto, são mais tradicionais no que tangencia a compra de cartas, que são a Chuva de Noção, Ler os Ossos e Verdades Dolorosas, onde os 2 primeiros nos deixam olhar o topo do deck, o que até mesmo pode ter assim aquela função de manipular ligeiramente a cascata, e a última simplesmente compra 3 cartas por 3 manas, gastando apenas 1 mana colorido de cada para isso. Concluída a avaliação, Joda percebe que o poder que eles têm atualmente, que vem dos artífices de Shiv e dos exércitos Kil'jaedoranos, são excepcionais, porém o inimigo a ser derrotado também é. Logo ele acelera seus preparativos mágicos para se teleportar através do continente até as ruínas de Krug em Yavimaya. E falando de acelerar, né, já vamos tirar 2 categorias aqui da nossa frente, que são a aceleração de mana e os terrenos. Como que para fazer algo, né, apenas em vez de falar, eu de fato utilizei aqui a mesma base de mana e aceleração que apareceram no meu vídeo sobre bases de mana 5 cores budget do dia 15 de agosto de 2022, algumas semanas atrás. Então eu não irei falar sobre nenhuma das 48 cartas daquele vídeo aqui, pois eu quero que, caso você esteja curioso, você vá ver o outro vídeo que eu publiquei. Porém, eu vou comentar sim apenas que eu troquei o servo brunhido daquele vídeo por um alcance do Kodama e ajustei os terrenos trilentes. Agora, na parte 2 desse vídeo, Joda chega às ruínas de Krug, e lá ele se encontra com a elfa artífice Meria, chefe dos elfos de Yavimaya. Estarrecida após ouvir as notícias sobre Phyrexianos, Meria diz que a antiga tecnologia da época de Yawgmoth não lhe é estranha, pois ela é uma arqueóloga daquela região, além de chefe da tribo, e muitos dos restos de armas phyrexianas residem ali, até mesmo restos de um dragão mecânico que destruiu Krug há muito tempo atrás. No entanto, ela comenta que deveria pensar primeiro em seu povo nessa situação, pois se a ameaça já estava batendo na porta, ela não poderia gastar muitos recursos e não aceita logo a proposta de se juntar à coalizão. Cansado, Joda se dá por vencido, por enquanto, e resolve seguir Meria para verificar antigas tecnologias trans escavadas do local. A elfa comenta que o poder de fogo de algumas das armas é fantástico, fora do normal, e por mais que não fosse possível utilizar todas elas, muitas ainda tinham o potencial de destruir qualquer alvo, neutralizando uma vasta gama de ameaças. Logo, também vamos lidar com as ameaças que são apresentadas pelos nossos oponentes. Fera Interior e Mito de Nephroi podem destruir qualquer tipo de permanente, e a primeira deixa uma besta 3/3 em seu lugar. E a gente também nessa linha tem Descentelhar, que pode exilar qualquer permanente, desde que a mesma custe 4 ou mais manas. Esmagar o Contrabando e Reivindicação Silvestre exilam artefatos e encantamentos, e a Reivindicação tem a habilidade de reciclar terreno básico, que ajuda um pouco na correção de cor do deck. Amuleto Golgari e Amuleto Rakdos possuem habilidades que se invertem de uma carta para outra, mas que são muito úteis no geral. Uma destrói artefatos e a outra encantamentos. Uma dizima exército de fichas 1/1 dando -1/-1 para toda a mesa, e a outra faz com que um exército de fichas 1/1 dizime o seu próprio dono. Uma protege tudo que está vivo, regenerando a sua mesa, enquanto a outra se livra de tudo que já está morto, exilando um cemitério. E falando de artefato, encantamento, exílio, temos Retorno à Natureza, uma ótima incomum que é flexível e fácil de conjurar pelo seu único mana colorido que é verde.
E por fim, temos Oferenda Vil de Yawgmoth, que é um feitiço lendário, o que significa que só podemos conjurá-las caso controlemos uma permanente lendária de criatura ou planinauta. E ela, destrói uma criatura e reanima uma criatura, o que é bem útil. Porém, nem só de remoção pontual viverá o homem, pois usaremos também de remoções globais nessa guerra. Nova Purificadora, que destrói ou criaturas ou artefatos e encantamentos. Trincheiras Fileiras, que não irá destruir o Jodah assim que ele estiver na mesa. E Explosão Ruinosa de Urza, que não deve tocar em nenhuma das mesas da mesa, né? Enquanto ferra bastante com a vida dos nossos oponentes, que muito provavelmente estarão usando menos lendárias do que nós. Meria também comenta que várias máquinas que poderiam ser consertadas e reativadas com relativa tranquilidade foram desmontadas, pelo bem dos próprios elfos e de Yavimaya. Portanto, cartas como Ashiok, Dissolvedor de Sonhos, Kunoros, Sabujo de Atrios e Herança Honrada irão cuidar daquelas cartinhas dos seus oponentes que similarmente parecem estar desativadas em seus cemitérios, mas que algum dia podem voltar para te prejudicar. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. E se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Agora, continuando na parte 3 do vídeo, a noite passa e logo mais o dia amanhece. Conforme o sol começa a sair, um grande estrondo seguido de vibrações comparáveis com as de um terremoto começam. Alertas, os elfos se preparam para assumir suas posições de batalha, buscando tanto armamentos antigos quanto mesmo os tradicionais arcos e flechas, enquanto trazem também seus cavus para montar. Jodah logo pergunta a Meria o que está acontecendo, e a mesma responde com uma mistura assim de pavor e incredulidade em sua voz. São os restos do dragão mecânico. Segundo meus batedores, ele começou a se mover mais uma vez, mas isso não deveria ser possível. Jodah, igualmente surpreso, finalmente consegue ver a criatura à distância. Traxus, o flagelo de Krug, estava mais uma vez de pé, e se aproximando de Yavimaya para destruir as ferramentas de guerra que poderiam auxiliar a coalizão. E, para eliminar tal ameaça, todos ali precisariam se juntar para causar bastante dano à criatura. Então, veremos também o que nós temos para causar bastante dano aos nossos oponentes. Arvard, o Amaldiçoado e Pódio dos Heróis aumentam nosso time de criaturas lendárias, trazendo redundância aos efeitos do nosso comandante. Surrak, Garra de Dragão e Raf Capacheno, Mago de Bordo, ambos possuem lampejo, o que nos permite jogá-los no passe, e provém habilidades úteis para o nosso time de criaturas. Alana e Alena, Parceiras e Camis, Óculos dos Obscura, fazem com que algumas de nossas criaturas causem mais dano todo o combate, seja por conta dos marcadores +1/+1 ou por conta do imbloqueável mais golpe duplo. O General Ferros Hockrick traz consigo mesmo um verdadeiro exército de golems 4/4, pois temos exatamente 27 outras mágicas multicoloridas no nosso baralho. Rocco, chefe dos cabarete, também traz consigo um amigo e nos permite fazer uma cascata bem gordinha. Malcolm, navegador da hipervisão, é uma criatura voadora que nos gera tesourinhos cada turno, rampando a gente um pouco. E Arsharn, terra implacável, nos busca uma planície, uma floresta do Grimório quando entra no campo de batalha e coloca na nossa mão. E ferra absolutamente com a vida de uma série de decks, enquanto mal toca no nosso, já que não pagamos vida pra nada e malemar temos coisas que sacrificam. A batalha então começa. Os elfos montados em Kavu avançam contra a besta de metal, alguns passando suas lâminas contra as pernas do construto, enquanto outros tentam acertar pontos de carne do Ferexiano com flechas. E apesar de tudo isso, efeito algum daquele ataque é notável na grande besta. No entanto, o que é notável é que um grande zumbido, como que de uma arma carregando, começa a soar por ali, e Meria avisa rapidamente do perigo. Em registros antigos, é dito que esses dragões mecânicos conseguem soltar um grito aterrador que mata aqueles que estão perto demais simplesmente pela magnitude da vibração do ar, e que se eles não saíssem dali rápido, seria o fim deles. Porém, Jodah, sendo o poderoso feiticeiro que é, conjura uma grande barreira de proteção em torno de Traxus, isolando ele do campo de batalha e salvando as tropas do seu guinchado mortal. Assim como Jodah, teremos que proteger o nosso campo de batalha. Então cartas como Gerhard, Herói dos Bons Ventos, Formação Inquebrável, e Linvala, Escudo do Portão Marinho, cuidarão para que não percamos muitas das nossas coisas em caso de destruição em massa de criaturas. Ezior, Familiar de Asa Rúnica, e Raidane, Deusa dos Valorosos, vão aumentar o custo de determinadas mágicas, tornando muito mais difícil a tarefa de desestabilizar a nossa mesa. E Niambi, Orientadora Valorosa, tem lampejo e pode voltar o nosso comandante ou outra criatura importante para nossa mão, salvando-os.
E para finalizar a criatura de vez, Miria tem uma ideia e pede que Joda segure por mais um tempo a barreira, pois ela sabe de um artefato que pode resolver tal situação, porém ela precisa de algum tempo para religá-lo. E para que possamos também ativar novamente o nosso acesso a cartas que estavam inacessíveis no cemitério, temos Chainer, Adepto do Pesadelo, que pode ressuscitar as nossas criaturas mortas ou dar ímpeto para uma criatura que veio da cascata do Joda. Lembra? Ela não entrou do campo de batalha vindo da nossa mão. Garna, a Chama Sanguínea, que também dá ímpeto e retorna as nossas criaturas que dessa vez morreram esse turno para a nossa mão. E Renascimento Glorioso dos Primevos, que vai retornar todas as nossas permanentes lendárias do nosso cemitério para o campo de batalha. E estava feito. Mary agora segurava em suas mãos um artefato Tran de tamanho médio, porém de poder tremendo. Às vezes, tudo que você precisa para lidar com a situação é de não fazer nada. E para isso seria ativada uma antiga esfera amortecedora. Após jogada dentro do campo de proteção de Joda, em direção a Traxos, a esfera começa a criar um campo de puro vácuo em torno do dragão mecânico, onde não haveria ar e a temperatura era de um frio extremo. E pela influência de tal artefato, Traxos começa então a congelar e partes de sua carne começam a morrer e falhar por conta da falta de oxigênio. Depois de alguns minutos, a besta então estava tão parada quanto ela sempre esteve. E Méria decide se juntar à coalizão, pois se o seu povo não estava seguro nem no seu próprio lar, seria melhor que eles estivessem onde Dominária realmente precisava da presença deles. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo, você encontra essa lista pelo preço que está na tela, no site da Liga Magic. Lembrando que esse valor está sujeito a mudar com o tempo, e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no site Moxfield ou no site Commander Decks. E bom, por hoje é isso. Caso tenham gostado dessa experiência, deixe um gostei e compartilhe. Dúvidas, sugestões de cartas budget ou sugestões de vídeo, sinta-se à vontade para deixar no comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá, esse foi o Deck Tech do Joda, o Unificador. Eu sou Emanuel e esse é o Budgetório. Até mais!